Eisenstein. Os grandes filmes que você provavelmente já viu nas telonas do cinema ou na TV de sua casa não seriam a mesma coisa sem as técnicas criadas pelo grande cineasta soviético, que achava que a edição podia contar mais que uma história, transformando o filme em arte. A criação das mais famosas cenas só foi possível com a genialidade de sua teoria da montagem, como a de Era Uma Vez no Oeste, em que a personagem de Cláudia Cardinale chega aos Estados Unidos e sua retratação é composta apenas por imagens justapostas. Um plano do relógio na parede marcando um horário local, um da personagem confusa e outro do relógio de bolso, representando a diferença de fuso horário. Essa montagem, que vem sido muito utilizada em todas as décadas, só foi possível devido à sua teoria criada em sua obra O Sentido do Filme. Mas falaremos sobre isso mais para frente. Na minha infância, ouço ranger de punhos e colarinhos engomados, quando em vez disso, eu deveria ter rasgado as calças e me lambuzado de tinta. Essa citação do filmólogo representa o seu passado. Tendo um pai autoritário e uma mãe culta, sua vida foi um contraste brusco da matemática para a arte. Nascido em 1898 em Riga, capital da Letônia, Eisenstein cresceu em uma família de classe média, filho de um engenheiro civil e uma presidente da companhia de navegação a vapor mais importante do país. Ele passou os primeiros anos de sua vida entre o autoritarismo um pouco grosseiro de seu pai e as tentativas de sua mãe em proporcionar-lhe uma cultura ampla e espírito aberto. No entanto, seu coração sempre foi artístico. Era um ácido frequentador de peças, óperas e teve seu primeiro contato com o cinema através do Universo Mágico de Méliès. Mudou-se para São Petersburgo para seguir o caminho de seu pai, tornando-se um engenheiro civil. Nesse mesmo período, além de já trabalhar com seus desenhos, também assistia a produções teatrais vanguardistas, e alguns de seus próprios projetos para peças de teatro foram esboçados. Em 1917, no calor da Revolução Socialista, publicou cartões políticos sob o pseudônimo de Sir Grey, enquanto trabalhava como engenheiro para o Exército Vermelho, e mesmo depois de integrar-se à Escola de Oficiais, auxiliando na construção de pontes e fortes, conseguiu arrumar uma maneira de continuar mesclando as atividades militares com a arte. Encenou, dirigiu e atuou como cinegrafista em diversas peças. Tá, mas você deve estar se perguntando, como ele foi de engenheiro para diretor de cinema? Isso falaremos agora mesmo, meu caro espectador. Em mim existe um alto grau de paixão e a ferocidade do jovem tigre que, criado com o leite do teatro, experimenta de repente o sangue da liberdade cinematográfica. Assim, realizou-se a entrada de Eisenstein no mundo do cinema. Seu primeiro longa-metragem foi A Greve, em 1925, mostrando que a arte e a política podiam andar juntas. A importância que o Eisenstein tem sobre o cinema, no meu ponto de vista, é quando ele conseguiu unir arte à política e transformar isso em entretenimento para a população. Sem dúvida nenhuma, a partir desse momento, ele fez com que as pessoas enxergassem o cinema de uma forma diferente, enriquecendo e trazendo o cinema para outros patamares. Com tomadas expressionistas, reflexos em espelho e metáforas visuais, é proposta sua nova forma de edição. No mesmo ano, o encouraçado Potemkin foi lançado para revolucionar a história do cinema. Filmado em apenas 2 meses e montado com extraordinário apuro técnico, Potemkin tem cenas cujo ritmo supera qualquer clipe pós-moderno. Afinal, quem poderia esquecer da icônica cena da escadaria que marcou a história do cinema? Logo depois, produziu Outubro, para a comemoração do 10º aniversário da Revolução de Outubro de 1917, que até hoje é modelo para filmes experimentais. Até então, mesmo tendo financiamento do Estado, Sergei teve bastante liberdade artística para a criação de seus filmes. Os problemas começaram quando o ditador Stalin passou a argumentar que sua mais nova obra, A Linha Geral, não estava de acordo com o realismo soviético. Stalin chegou até mesmo a sugerir algumas alterações e a trocar o nome do filme para O Velho e o Novo, o que não agradou o diretor e o motivou a embarcar para os Estados Unidos, depois de aceitar um convite feito pela Metro-Goldwyn-Mayer, MGM. Apesar do contato direto com alguns dos artistas mais importantes da época, como Charlie Chaplin e F.W. Murnau, seus projetos não decolaram nas terras estadunidenses. Frustrado, Sergei não teve outra alternativa a não ser retornar à Rússia, depois de um projeto fracassado em Hollywood e um filme inacabado no México, que viva o México, devido a problemas financeiros. Com a imprensa e o próprio Stalin julgando de elitista e traidor dos ideais socialistas por seu período nos Estados Unidos, o reajuste nas terras soviéticas não foi fácil.
Depois de ter mais um filme interrompido, dessa vez por conta de ordens superiores, ordenaram que filmasse Alexandre Nevsky, que representava uma propaganda contra os alemães, visto que Hitler crescia e a URSS vivia em ameaça de invasão. A cena da Batalha no Gelo possui um sistema estético e ideológico semelhante a Potemkin, e acabou se juntando à cena da escadaria ao entrar para a história do cinema. Após ter seu prestígio recuperado, Eisenstein deu início ao Ivan o Terrível, que seria dividido em partes. Embora o início da Segunda Guerra Mundial tenha gerado complicações, a primeira foi concluída. Mas a segunda, que teria sequências coloridas, não agradou a Stalin, já que ao invés do filme possuir um herói invencível, seria protagonizado por um ser humano de verdade. Jean-Luc Godard, Orson Welles, Brian De Palma, Oliver Stone, até mesmo o diretor brasileiro Glauber Rocha e diversos outros diretores amados pelos cinéfilos possuem influências de Eisenstein. Inclusive, muitos de seus filmes favoritos certamente tiveram sua direção ou montagem inspirados por Sergei. Mas então como funciona a famigerada teoria da montagem? Sergei Eisenstein vai ser um dos grandes diretores da década de 20, importante na consolidação do cinema como uma arte diferenciada. Isso acontece porque o Eisenstein ele vai estar inserido dentro da lógica do construtivismo russo, um dos movimentos de vanguarda do cinema. Dentro da lógica desse movimento e da teoria de Eisenstein, a gente tem inserido uma lógica formalista. Isso significa dizer que dentro da composição da obra há uma preocupação muito intensa com a forma. A forma interessa muito mais do que o próprio conteúdo. Ou seja, através da forma se dá a criação de sentido pela qual o diretor deseja sugerir. Nesse momento, a gente insere dentro dessa teoria do Eisenstein a lógica da capacidade de sugestão. O diretor, portanto, ele tem a capacidade de sugerir aquilo que o espectador irá sentir. E nesse momento o Eisenstein começa a perceber que no nosso mundo, naturalmente, nós temos uma capacidade de síntese dedutiva dos fatos. Nós naturalmente fazemos essa síntese dedutiva dos fatos. Ele dá o exemplo, em seu livro O Sentido do Filme, do badalar das igrejas, do badalar do sino das igrejas. Ao ouvirmos 6 badalares do sino das igrejas, nós já sabemos que são 6 horas da tarde. Nós fazemos a síntese dos fatos. O badalar dos sinos, mais o próprio sino, logo são 6 horas da tarde. E assim surge a fórmula que ele usará dentro das suas características formais dentro de um filme. Essa fórmula que vai estar extremamente inserida dentro de uma lógica marxista de composição. Nós estamos falando de um movimento que nasce na União Soviética, marxista, por assim dizer, em que ele coloca A mais B é igual a C. Perceba que esse A mais B igual a C nada mais é do que uma dialética, de fato. O plano a tese, somado ao plano B, a antítese, forma um plano C, a síntese. A grande questão que a gente tem que ter em mente aqui, nessa lógica teórica do Eisenstein, é justamente que plano A é material. Ele está em tela, ele aparece para a gente. Plano B, por outro lado, também é material. Ele está em tela, ele aparece para a gente. Plano A e plano B, porém, podem ser completamente desconexos entre si. Mas no momento em que se coloca, em que se justapõe um plano ao outro, nós temos a criação de um plano C. Esse plano C que só surge na mente de quem assiste. Só surge na mente do espectador. E aí está a capacidade de sugestão de um diretor. A capacidade de justapor elementos através das características formais e fazer surgir na mente de quem assiste o sentido do filme. Não à toa, Eisenstein escreveu 2 livros importantes nesse momento. Um chamado A Forma do Filme. E a forma do filme justamente por essas características formais que ele nos propõe, que nos diz que através da forma se cria o sentido do filme. E o outro é justamente o sentido do filme, onde ele mostra como esse sentido é criado através da forma. Então,
a dialética marxista é inserida dentro da composição formal de Eisenstein para criar o que a gente chama de terceira imagem. Uma terceira imagem que só existe na mente de quem assiste. Um plano A, que pode ser um homem, somado a um plano B, apenas uma sopa, cria uma terceira imagem que não está diretamente na imagem, mas que surgirá na nossa cabeça. Uma terceira imagem que é inconsciente, de que aquele homem está com fome. Mais do que isso, porém, nessa lógica dialética, o plano A e o plano B não se anulam entre si. O homem, ao ser justaposto com a sopa, já não é mais um homem. É um homem com fome. E o plano B, a sopa, por outro lado, ao ser justaposto com o homem, já não é só uma sopa, mas uma sopa desejada. Perceba que os elementos que se compõem dentro dessa teoria de montagem soviética proposta por Lev Kuleshov e depois pelo Eisenstein teorizando por completo essa lógica, não trazendo apenas para a criação de sentimento, mas uma criação de sentido como um todo, dentro da lógica formal, que existe uma síntese entre os elementos e não uma anulação entre eles. Há uma progressão nesse sentido. Bom, falar sobre a similaridade do trabalho dele com o meu, eu não saberia exemplificar. Mas uma coisa que eu acredito, e ele defendia muito, é que a tese de que imagens combinadas iriam criar na cabeça do espectador uma terceira imagem. Estamos falando de imagens que foram concebidas talvez com finalidades e propósitos diferentes. E é exatamente isso que a gente busca na publicidade, principalmente quando conseguimos despertar o desejo das pessoas. E aí faço das palavras do Eisenstein minhas palavras. Ele diz que uma obra de arte entendida dinamicamente é apenas o processo de organizar imagens no sentido e na mente do espectador. Em 1948, o cineasta sofre um ataque cardíaco em Moscou, resultando em seu falecimento. Por mais que Eisenstein não tenha feito uma grande quantidade de filmes e seu falecimento tenha ocorrido relativamente cedo, Sergei revolucionou a história do cinema e a importância do seu legado vive até os dias de hoje.